Saudações, eu sou o Gapso. Eu sou o Wendel. Eu sou o Nick. E eu sou o Léo. E hoje a equipe do HGS está aqui reunida pra gente falar sobre a Osama Ranking. O anime do Wit Studio é a adaptação de um mangá de Sosuke Toka que foi ao ar entre outubro de 2021 até março de 2022 e conquistou muita gente ao longo do caminho pela forma da sua execução. Então essa vai ser uma conversa com spoilers de todo o anime e também uma recomendação ou não, de acordo com o que cada um aqui for falar. Eu queria começar falando, eu não sei se vocês concordam ou não, mas quando eu assisti o primeiro, o segundo, até o terceiro episódio, assim, o começo do anime dava uma sensação muito nostálgica. O Osama Ranking, ele traz uma sensação muito nostálgica, e eu não sei se todo mundo sentiu isso. E, assim, o mais óbvio das respostas para esse sentimento seria a estética, né, que a gente pode até conversar depois. Mas eu não acho que era só a estética, assim. Eu percebi que tinha alguma coisa na narrativa logo no começo que dava uma sensação nostálgica, que afinal é um conto de fadas também, né, por assim dizer, o estilo da história. E me deu uma sensação muito boa, de reconfortante, assim, bem no começo. E por isso até que os primeiros episódios me fisgaram muito rápido. Eu vou falar que talvez seja mais fruto da estética mesmo, próxima de conto de fada, né, que tá aí nas nossas infâncias. Infelizmente nós crescemos e viramos adultos, que pena. Mas eu vou dizer que talvez seja um pouco porque o Osama Ranking é muito sobre laços e afetos. A gente vai, conforme a narrativa anda, conhecendo a tridimensionalidade desses personagens, e eu acho que isso é de alguma maneira reconfortante. Porque isso, primeiramente, não é tão visto assim em histórias, né? Pelo menos anime e mangá. E porque é isso, são laços bonitos também. Então acho que tem uma coisa que é bacana dentro disso, assim, pra gente, como espectador. Também tem essa questão, assim, eu não senti tanto esse sentimento nostálgico, mas eu acho que talvez o mais próximo é, obviamente, a estética, que remete muito a uma questão de fábula, né, tipo esse mundo meio fantástico, talvez essa estética mais medieval, que a gente vai falar mais pra frente, e talvez de ele ser uma fantasia mais... Eu não gosto de usar esse termo, mas uma fantasia mais raiz, entre aspas. Eu não gosto de usar esse termo, mas ele soa de fato uma obra que parece uma pretensão muito maior de ser épica do que o Isekai genérico que a gente vê temporada fim, sabe, toda temporada. Então eu acho que ver uma obra tentando almejar esse tom mais grandioso, mais ambicioso, também de alguma maneira reconforta e ajuda a gente a ficar mais vidrado, sabe, ficar refrescante a essa altura. Principalmente tem um gênero que já se tornou tão saturado atualmente. Eu sinto muito esse de nostalgia, principalmente porque ela é uma obra que é muito sobre amadurecimento, né? É um tema sobre amadurecimento que o anime é tão focado, mas principalmente porque ela parece muito longe das convenções que nós vemos hoje no anime, né? Me lembra Fantastic Children também, que já é de 2004, pré-digital, mas tem uma coisa sobre a história ser muito além do coisa convencional que temos hoje no anime, né? Então parece uma coisa muito mais grandiosa, até ambiciosa do tipo de história que quer contar e parece realmente calcada num tipo de história que é clássica de nascença, né? Então acho que é muito legal isso. E eu sinto essa nostalgia porque ele tem esse teor, tanto narrativo e como o visual que vocês falaram anteriormente. Quando eu assisti os primeiros episódios, eu fiquei com muito isso na cabeça. Aí eu fui um pouco atrás pra procurar mesmo, saber se alguém tinha uma resposta. Porque também não era só o visual, né? Mas o visual com certeza agrega muito. E aí eu vi uma entrevista com o autor, é o Sosuke Toka. Ele tava falando um pouco sobre a história dele e que ele já tinha essa história de Osama Ranking desde quando ele era mais novo, e ele tem por volta de 40 anos, mas por N motivos específicos da vida dele, ele não conseguiu seguir essa carreira com a arte, para dar vida à história dele, por exemplo, e aí ele acabou seguindo para um trabalho formal, né, de escritório, mas aí com a vinda da internet nos últimos anos e tal, ele conseguiu publicar essa história que ele já tinha desde muito tempo atrás, via online, né? Tanto é que o Osama Ranking é um web mangá, né? Não é publicado numa editora, assim. É no pique do One Punch Man.
Não é nos padrões convencionais de mangá. E eu acho que isso explica muito, assim. Na entrevista ele fala que é algo que ele tinha desde da infância dele, talvez desde da juventude dele, mais especificamente, e que ele só conseguiu meio que colocar isso em prática agora, já que a internet facilita muitas coisas, né? Ele meio que foi fazendo isso como um hobby e deu no que deu, né? E aí dá pra gente tirar que tem muita coisa de clássicos das épocas passadas que estão presentes no Osama Ranking. E até como o Wendell muito bem colocou, lembra um pouco RPG até, assim, o primeiro arco. Eu consegui imaginar um jogo que seja exatamente nos passos de Osama Ranking, sabe? É até a jornada do herói, assim, né? O começo, você se apega, você descobre os motivos, a obra te dá motivos para se apegar e entender o protagonista, o crescimento interno dele, a motivação dele, e aí, no caso do primeiro arco, conforme o tempo passa, vai tendo as primeiras missões, os primeiros desafios, né, até chegar ao arco de treinamento, por exemplo. E eu acho que isso faz muito sentido, assim. E também casa com o que o Nick acabou de falar, que não tem a convenção normal de anime, né? Eu acho que isso é um dos fatores que fez a obra hitar, né? Talvez furar a bolha, que não tem muito cara de anime, assim. É algo meio refrescante. Não, isso é meio legal até, esse comentário que ele faz sobre a internet, né? Se a gente pensar hoje em dia, muitas obras estão tendo alcance e visibilidade por causa da internet, né? O próprio One com One Punch Man, mas se você pensar, tipo, as light novels, né? São muito por causa da internet, né? Isso é bem doido, assim, esse choque entre passado no sentido de o que o Osama Ranking está trazendo como bagagem de história, mas de presente com o que possibilitou que o Osama Ranking pudesse ser visto, assim. Isso é legal, de fato. Com light novel sempre foi um pouco mais comum, né? Tipo, algum autor escreve um site de novel, aí a editora vê que tá fazendo sucesso e pega, aí vira uma light novel da web novel, e aí normalmente tem um anime, né? Já no mangá, isso de ser um web mangá adaptado diretamente para anime é algo muito novo, né? Porque eu me lembro de cabeça, só tenho casos de sucesso, o Mob Psycho 100, que é direto, né, de mangá, de web mangá, e o caso de Osama Ranking, porque o One Punch Man, ele é a adaptação da adaptação do mangá original, né? Ah, tem isso, né? Acho que o Murata veio antes do anime. O Murata, ele faz tipo um remake do One pra uma revista, que no caso é a da Shueisha, algumas das revistas da Jump, e aí depois o anime é a adaptação da versão do Murata, né? Porque se fosse da versão original, seria o estilo Mob Psycho, assim. Quero falar também que logo nos primeiros 2 episódios a gente vê toda, não só a carga, talvez, temática principal do anime, que é de laços e lealdade, quando a gente vê o backstory brevemente do Boji e do Kage, e aí os dois formam a amizade deles ali, principalmente com o episódio 2, se eu não me engano, né, que já é tipo um ápice do mini arco ali de personagem, e é muito bom como a direção do anime logo nesses primeiros episódios já vende muito bem pra você essa história e os personagens, né? Eu acho que é mérito narrativo também. Com certeza, com certeza. Mas a forma como as cenas são construídas ali me pegou muito, assim, nossa. Sim, sabe uma coisa interessante aqui sobre essa questão de popularidade, né, e de Osama ter dado a bolha, né, e ter se tornado muito aclamado, justamente foi pelo episódio 2, né? Eu acho que esse episódio em especial foi o divisor de águas de popularidade de Osama e fez ele, de fato, explodir, se tornar muito comentado na otakosfera e etc. E eu acredito que o mérito disso não está apenas, obviamente, no que o Gabs já citou sobre a direção e o como tudo é muito bem feito, tudo é muito diegético, você não tem diálogos expositivos baratos para tentar transmitir nada, mas também o quanto que o autor ele consegue a proeza de criar vários paralelos entre o Kage e o Boji durante o backstory dele, sabe? Porque ambos são personagens que estão sendo rejeitados por suas condições, por eles não serem bem vistos, ou eles serem considerados pessoas inferiores ou incapazes, mas que no fim todos eles só queriam apenas um laço real, sabe? Eles queriam ter uma conexão genuína e alguém que os aceitasse como eles eram de verdade. E tanto que não à toa que quando você chega na cena final do episódio 2 é tão catártico e é tão poderoso, porque você percebe que finalmente essa jornada deles acaba se culminando e essa amizade que é criada é algo muito maior para aqueles personagens do que
qualquer coisa, né? Poderia ser, sabe, algo muito crucial e importante para a formação daqueles personagens e se torna muito relacionável em parte, sabe? Eu acho que é muito bem feito isso, a maneira como tudo é executado e o quão impressionante eles conseguirem fazer isso em um período tão curto de tempo. Eu acho que o sucesso disso se deve muito a 2 fatores. O primeiro é, tipo, acompanhar um pouco as coisas pelo ponto de vista do Boji, que é alguém muito relaxado e que é um personagem, né, que, enfim, é mudo, não fala. Então ele tem uma certa naturalidade, embora esteja agindo com um ser que parece perigoso, né, que é o Kage. E o segundo é que a história deixa isso acontecer e eles têm personalidades opostas, embora background muito parecidos. Aí começa a acompanhar a história meio que pela perspectiva do Kage e acompanhando ele se tornando maleável e aceitando o próprio sentimento pelo Boji, né? E aí só depois é que vai vir no episódio 3 o flashback do Kage mostrando quem ele é e como ele é parecido com o Boji. Então tem um tempo pra gente respirar isso, pra depois a gente entender por que essa relação acontece. E mesmo assim a gente já tava aceitando como o Kage ia aceitando também o Boji. Isso é muito bom. E até literalmente o anime coloca a gente sobre a perspectiva deles, porque, principalmente no episódio 2 que eu me lembro, a direção ela é construída nos momentos chaves de uma maneira que, e o enquadramento é feito de maneira que você meio que vê a cena sob a perspectiva dos personagens, né? Quando tem a cena do Boji e do Kage, que o Boji começa a chorar, você tá vendo na perspectiva um do outro. E isso faz você criar uma intimidade com o que o personagem tá passando no momento. É legal porque Ranks of Kings, que eu acredito que é o grande ponto dele, é como ele sempre pega personagens, desde o Kaiji no primeiro episódio, que naturalmente seria um vilão, e meio que automaticamente no episódio seguinte, no episódio 2, ele complica essa perspectiva, né? Então, acho que é muito legal como uma história sobre um garoto que é frequentemente, assim, tido como sua natureza base, fundamental, como tudo que ele é. Por exemplo, o Boji é uma figura pequena, então naturalmente ele deveria ser um personagem frágil, um personagem que não aguentaria críticas e coisas do tipo, mas rapidamente você vê que ele é um personagem muito forte, que esconde tudo aquilo que ele sente por dentro, ele guarda pra ele mesmo, né? E nós vemos tudo isso da perspectiva do Kaji, né? Que traz uma maior profundidade a ideia de que ele tá escondendo aquilo dos outros. E meio que apropriado pra uma história sobre isso, recusa deixar qualquer personagem como um antagonista, né? Como uma figura que só tem uma característica: você é fraco, você é bom, você é mau. Todos eles constantemente são mais complicados do que isso. Muito legal como também tem a coisa de a primeira impressão que você tem de um personagem nunca é a certa, né? Todo personagem parece uma coisa, você automaticamente vai descobrir logo em seguida que ele é muito mais complicado do que isso. Logo aí já entra a figura da Hylian, né? Que é a mãe dos dois, a mãe verdadeira do Daida, e que a primeira aparição dela, ela já parece ser a rainha bruxa má, né, que trata o filho mal, e o anime logo no episódio 2 pro terceiro, ele subverte essa expectativa e mostra que ela, na verdade, é uma mãe que sempre foi muito amorosa com o Boji. A forma como os laços entre os dois é tratado, né, no flashback que mostra ela cuidando dele e ele brincando pelo jardim, é muito forte, né, e bate exatamente nisso que o Nick acabou de falar, que nenhum dos personagens é o que ele parece à primeira vista, né? E o anime nesse início ele tá o tempo todo subvertendo essas expectativas. Até com o Bebin, que é o instrutor do Daida, no começo ele parece ser uma figura quase que estereotipamente má, assim, né? O design dele, ele usa roupas escuras e tal, e mais pra frente você vai descobrir que não tem nada disso com ele também. Ele usa cobras também, né? Parte do que foi interessante saber dessa bagagem do autor, né, é perceber que foi realmente bem consciente, vindo dessa bagagem de histórias infantis, enfim, tempos atrás, né, que ele vai subvertendo expectativas com madrasta má, com, enfim, um cara que usa cobras, com signos que a gente tá acostumado a ver que são ruins. Eu gosto muito, assim, acho que a Hylian é um personagem muito, assim, central, porque toda coisa do flashback dela nunca invalida o ponto que ela foi cruel com o Boji, e todos, assim, tanto que no final ela vai se questionar nisso, né, quanto do Boji, quanto da autoestima do Boji, são problemas que ela mesma criou, e é muito bom isso porque todo esse flashback você acompanha como ela realmente foi uma pessoa, assim, muito cruel com o passar do tempo, mas é uma pessoa que se preocupa muito com ele, então eu gosto muito disso, que talvez no final seja um problema de que isso não seja tão bem honrado, a ideia de que o personagem é tão mal assim, mas eu gosto porque não invalida, né? Meio que Ranks of King tá falando todo momento sobre até pessoas muito boas são capazes de momentos ruins, né? São capazes de dizer coisas insensíveis.
É muito legal essa maturidade que a obra tem, né? E outro ponto também que eu acho que eu gosto muito também é o quanto que a caracterização do Boji, tipo, o personagem ele nunca é vendido como alguém digno de pena, mesmo com a sua condição, porque nesse tipo de obra seria muito fácil o autor cair na armadilha de fazer com que a gente sentisse pena, a gente enxergasse ele como um coitado, alguém inferiorizado, mas não, tipo, o autor faz questão de demonstrar de que o Boji, ele é um personagem muito forte, muito honrado, muito nobre, muito corajoso, e que ele tem todas as características para ser um rei, de fato. Não é porque ele é o protagonista ou porque ele é tudo que ele merece ser um rei. Ele é um rei porque ele é um personagem muito digno, sabe? Que ele tá fazendo tudo que é possível pra fazer jus ao cargo, sabe? E é muito bom acompanhar isso. Tal qual como você já falou também da Healing, né? Dela ser muito humana, sabe? Mesmo ela sendo meio autoritária, ela consegue ser muito bondosa. E também ela é muito impulsiva. Tipo, eu gosto muito de como a Healing tem, tipo, umas decisões muito impulsivas. Ela não pensa, ela não raciocina, sabe? Tipo, tem uma parte mesmo quando ela acha que, tipo, sei lá, o Boji também te mostra. Ela fala assim, não, mate esse cara agora! Eu não quero saber, execute ele agora! Quando ela pula da janela, cara, pra tentar salvar o Boji, que ela quase cai também. Sim, também, sabe? Tipo, o momento em que ela vai tentar salvar o Daido, ela fala, você não vai ter que... Ela tenta matar o Daido, tá, com um punhal. E tudo isso faz ela se tornar muito mais humana, sabe? Tipo, você percebe que é algo que uma mãe, em desespero, talvez pudesse fazer na situação dela, sabe? E é muito bom, sabe? Então, durante essa primeira parte, pelo menos, o autor, ele conseguiu, sabe, de uma forma muito incrível, compor os personagens de uma forma muito bem feita, tá? Muito humana e cativante, incrível pra nós, sabe? E é o que fez, sabe, Osama ser tão cativante, tão divertido de se ver. Acho que esse é o grande ponto que, igual o Wendel falou, sobre isso é humano, né? Então, acho que é muito pouco humano quando as obras normalmente falam meio que todas as minhas ações cruéis vêm de um propósito nobre, né? Eu acho que é muito mais humano quando as obras realmente pensam como personagens bons são capazes de coisas ruins e todo mundo tá suscetível a isso, né? Exato. Uma coisa que foi boa o Wendel trazer, né, é essa coisa do Boji também fazer parte dessa tridimensionalidade, porque talvez ele, pelo menos na minha cabeça, fosse alguém muito mais estereotipado, né, como aquele protagonista bom de shounen e tal, mas o Boji tem uma coisa que é interessante, que é como ele parece não ligar pra nada num primeiro momento. E aí acho que a gente tem uma quebra disso no episódio 2, quando a gente vê que, na verdade, ele sofre com essas coisas que ele ouve, né? Ele consegue ler o lábio das pessoas e saber que elas estão falando coisas ruins dele. E ele guarda pra ele, né? É, exatamente, assim, ele é uma pessoa meio com problema de comunicação e naturalmente as tristezas estão ficando acumuladas ali. E, enfim, posteriormente tem até todas as questões de como que ele vai lidar com pessoas que fizeram coisas ruins com ele, que aí eu também já não sei se eu acho tão bom assim, mas eu acho essa primeira parte, por exemplo, já uma excelente apresentação do Boji dentro dessa tridimensionalidade que a obra naturalmente propõe aí em todo o seu elenco. Teve também um outro personagem que eu também acho importante acrescentar nessa questão da tridimensionalidade, que é o Despa, né, o mestre do Boji, né, que também tem uma outra quebra de expectativa, né, porque ele tá muito longe de ser, tipo, essa figura muito honrada e nobre do que a gente esperaria de um mestre, né, tipo, ele é muito interesseiro, ele só faz as coisas por dinheiro, mas ainda assim ele é um cara muito inteligente, sabe? E principalmente ele não é tipo o segundo do ranking, sabe? Ele não é um cara com força física imensa, sabe? O grande poder dele é o quão inteligente ele é, o quão astuto ele é, e é justamente isso que faz com que, né, o treinamento do Boji se torne algo de sucesso, né? E faz com que o Boji se torne muito mais forte, e eu acho muito bom, sabe? E é bem legal, assim, tipo, até a própria composição dele, né? Tipo, a questão visual dele ser meio bonito, né? De ser jovem, sabe? É muito interessante isso, assim. Ele é feio pra caralho. Exato. Dentro do padrão que eles têm ali, ele é tipo um... Tipo um Reinaldo Giannichini, mas é feio pra caralho, cara, coitado. Sim, é quase isso. Mas, cara, eu acho que já tem uma quebra quando a gente conhece ele, porque, tipo, os caras vão pro Desha achando que é o Despa. Aí o Desha é aquele filho da puta. Aí tu fala, pô, o Despa deve ser maneiro. O Despa não é maneiro não, cara, mais ou menos. É bom isso. É legal que cai no que a gente falou, que os personagens não são só bons ou só ruins, né? Ele é meio canalhão, mas ao mesmo tempo ele não é ruim, né? Ele tem nuances, como você espera de qualquer pessoa, e a obra traz isso de uma maneira cômica pra ele. E um dos pontos, pra mim, que são mais fascinantes de Osama Rankin nesse início é a construção do mundo.
porque a gente já tá falando aqui do episódio 7, mais ou menos, que é quando ele se encontra com o professor dele, se eu não me engano, né? E até chegar nesse ponto, e até um pouco depois, né, conforme os episódios vão passando, a gente vai vendo uma construção de mundo que é muito misteriosa, mas ela, casualmente, a gente vai vendo a abundância de cenários, vai aparecendo algumas culturas, alguns personagens no meio da curta viagem que o Boji tem. Isso também contribui para a sensação nostálgica de uma aventura clássica. E aí entra a estética do anime pra mim aqui, que a direção de arte faz um trabalho espetacular para nesses momentos, realmente mostra como que o anime é incrível, o universo do anime é incrível. E a direção de arte do Yuji Kaneko mostra vários cenários diferentes, várias culturas diferentes. E isso me pegou bastante, porque eu fiquei encantado com cada novo cenário que eles passaram brevemente, né? E isso foi até um pouco do meu desapontamento depois com o segundo Cour, que esses lugares, essa exploração não continua, né? Porque o segundo Cour muda um pouco a estrutura. Mas inicialmente falando, essa riqueza material de cenários, de exploração que o anime traz é muito única. E aí colabora para a estética que a gente estava falando, que lembra um livro ilustrado infantil, né? Sobre conto de fadas. Eu já acho que, não sei, eu acho que o Osama Rankin tá mais preocupado com os laços dentro do castelo do que tanto mais com o mundo do lado de fora. Eu achei até que eu fosse ver mais, sabe? Porque como você tem um ranking, e aí eu acho que tem um momento lá que o Daida, né, ele assume o reino, e o cara vem pra avaliar em que lugar ele tá do ranking, né? Ele tá no 99 e a gente, tipo, não viu muitos reis, né? Então eu fico meio... Eu não sei o quanto essa história liga tanto pra esse mundo, eu não sei nem quanto essa história liga pra esse ranking. Eu achei até engraçado, o ranking meio que não importa, tá ligado? Acho que é esse que é o ponto pra mim, que até chegar nesses momentos, até chegar no segundo Cour, parece que importa, porque tem uma viagem, né, do Boji, com os dois que estão indo com ele, e enfim, até depois que acontece a parte que ele é traído, e depois ele vai treinar e tal, que vão sendo mostradas algumas cidades, algumas culturas, e cria uma breve sensação de uma aventura épica, né, no modo dos clássicos. E aí, dentro de todas essas viagens, que tem essa estética que pra mim faz parecer mesmo que é um livro ilustrado infantil, o anime. Só que depois a gente vê que realmente o anime não foca nisso, nesse trecho que contempla a adaptação, né? Porque o mangá ainda não dá pra saber, porque o anime adaptou quase tudo do mangá. Não dá pra saber se essa parte do ranking dos reinos vai ser muito explorado ou não e tal. Tá muito no começo da história ainda. É quase um prólogo. Mas o ponto é que aquele momento que ele sai do reino e começa a andar, algumas paisagens novas, me dá uma sensação muito interessante e nostálgica de novo. Que eu sei que um outro ponto também para agregar o que o Gafo estava falando sobre o world building é também a própria questão da trama, né? E o quanto que ela contextualiza muito bem o quão árduo e difícil vai ser a tarefa do Boji para se tornar um rei. Porque, né, antes mesmo dele conhecer o Despa, né, durante os 6 primeiros, a obra já demonstra toda a intriga que existe por trás do reino, a questão do poder, o quanto que tem vários mestres e professores lá que estão tentando manipular para ter, né, fazer com que o Daida seja o rei, que o Boji seja rejeitado, né? Tipo, eu gosto muito de ver, tipo, essa questão quase que política sendo posta de uma forma bastante constante, e principalmente até a questão, né, do próprio mestre, que eu me esqueci agora o nome dele, né? O primeiro que treinou o Boji, né? O Domas. Isso, Domas, obrigado, Léo. Justamente, né, quando ele estava disposto a atrair o Boji por uma questão de ambição, por uma questão de poder. Então, tipo, isso faz com que a trama se torne muito mais tensa, muito mais cativante de se ver, tá? Porque você não sabe muito bem o que vai acontecer e principalmente você fica muito curioso para ver como que o Boji e o Kaji vão contornar tudo isso, né? Porque eles estão lutando contra pessoas muito mais fortes, com muito mais influência e, sabe, de como ele vai recuperar, né, esse lugar que é de direito dele, né? Então eu acho isso muito bom também. Eu acredito também que a ideia do world building, assim, é importante dizer que o mundo se sentir não totalmente explicado também é importante para ele se sentir maior, né? É a ideia de que nem tudo em seu mundo precisa ser explicado, porque isso dá uma ideia dele ser maior do que a sua narrativa está se passando, né? Então, eu acho que é interessante que nem tudo do ranking tenha sido explicado ainda, até porque é muito interessante como tudo em volta do ranking, os personagens têm agendas próprias e dentro dessas agências tem mais agências, né? Então, o mundo, ele meio que funciona assim, o Boji, ele tem as preocupações dele, mas o mundo funciona além dessas preocupações. Então,
acredito que mesmo que nem tudo seja explicado nesse mundo, a própria sensação de que coisas não estão sendo explicadas, existem coisas maiores que estão além das mãos dos nossos protagonistas, é interessante, é importante para dar esse senso de grandiosidade de um mundo que funciona, né? Não um mundo que parece uma narrativa de fato, sim um mundo real. Não, perfeito. Agora você falou um negócio que é bom. Eu acho que é isso, sim. Ele dá um horizonte de para onde ele pode se expandir, né? Ele casualmente mostra algumas coisas, né? Que te cria expectativas. E justamente, não mostrar tudo, mas dar essa sensação de que existe algo que pode ser explorado, é algo que faz ser funcional. Eu imagino que até realmente daqui pra frente possa vir a se tornar uma aventura, né? Porque o que fica subentendido é que agora o Bojji vai criar o próprio reino. E aí, puxando uma coisa que o Wendell falou, eu acho até que talvez o world building aqui mais importante seja mais a parte mística de Osama Rankin, que era meio que chega do nada com um diabo, e aquele episódio 4 falando sobre morte, não sei o quê, mas também já tem um submundo. E acho que no fim das contas fica muito pro Bojji, assim, talvez como ensinamento. Não sei se ficou muito claro, mas talvez fique mais claro daqui pra frente, que o aprendizado é tipo, cara, um reino não é só você chegar lá e assumir, né? Tem essas intrigas, tem gente que faz pacto com o diabo pra assumir o poder, né? Acontece. E daqui pra frente é pensar que tipo de rei que você quer ser, né? E como você vai conquistar esse lugar, né? Porque o negócio é doido mesmo, intrigas. Não, e que aprendi para aproveitar, né, justamente esse gancho que o Léo deu para, né, falando sobre essa questão das intrigas e o quanto que, justamente, né, quando chega na parte teste, né, quando o Bojji se encontra lá com o Desp, ele começa o treinamento, o quanto que a obra ela começa a construir uma construção para o que viria a ser o grande clímax, né, que já é aquela questão envolvendo o corpo do Daida sendo possuído e o suposto ataque que vai acontecer dentro do reino, né, comandado pela Miranjo, pelo Appias, e o quanto que aos poucos ele vai criando tipo, esses vários núcleos de personagens, né, separando Babin separado, né, depois você tem que falar a questão do Despa também, o quanto que o Desha, né, já tá planejando tipo um golpe para roubar o reino, e tudo isso se culminando, né, em um grande clímax que iria acontecer, né, lá na metade, lá no 15 e tudo mais. E é interessante, sabe? Eu acho que pelo menos nesse início a obra conseguiu fazer isso se tornar algo interessante, intrigante, sabe? De deixando curioso para cada mistério que aparecia. E eu acho que é isso, né? Tipo assim, aí você pode se complementar. Eu acho que a primeira parte do anime é o que eu chamaria de o mais próximo do perfeito dentro do que ele se propõe como fantasia e até sobre o aspecto infantil da coisa. Porque, de fato, como a gente já falou, ele deixa o espectador constantemente querendo saber mais sobre esse cenário mundial, global, do world building, de tudo que está acontecendo ali. E tem alguma coisa, um mito, algumas místicas, algumas coisas misteriosas que você não tem certeza do que é, até sobre o Kage, sobre o que é o clã dele, sobre o que aconteceu, que vai deixando você entusiasmado, e eu acho que funciona muito bem, né? Tanto que depois, na segunda abertura do segundo curso, que a gente pode falar depois, também retrata muito disso, de um vasto horizonte, de um vasto mundo que ali existe e que a gente mal espera por ver, só que a gente não vê no segundo curso, né? Porque tem outro ponto de narrativa aí. Eu acho que algo também que contribui muito pra isso é como o Osama Rankin, ele constrói o seu ritmo, né? Porque mesmo nesse foco dele que são as intrigas e as relações pessoais, as informações vêm muito picotadas. Isso tem muito a ver com digressões, com ele parar para fazer flashbacks que estão sempre dando informações, mas sempre pela metade, e sempre depois vai ter um outro flashback que vai complementar aquelas informações e vai renovar a nossa visão sobre aquelas pessoas ou aquele mundo. Isso é uma tática muito boa, e não tinha pensado nisso que você falou, Gapos, da abertura. De fato, a gente não viu cachoeiras, campinhos, nada disso, é meio que tem pela frente aí, faz sentido. Inclusive, lembrei de um negócio. Meio que rola um foreshadow aí do que pode ter acontecido com o Clã das Sombras. Ali na luta contra o Oken, né? Não, a segunda abertura é completamente foreshadowing, assim. Não, tô falando, tipo, quando eles estão lutando contra o Oken, acontece um negócio com o Kage, que eu acho que é meio que o foreshadow disso. Ah, sim, aham. Um outro ponto que eu tinha esquecido de falar, mas que eu acho interessante, é que durante a primeira parte, tipo, essa questão, né, com o Bojji com o Despa, foi um dos poucos arcos de treinamentos que eu verdadeiramente gostei, sabe? Não só por ele justamente ter uma função para o que viria a seguir, né? Por ele ter essa importância, o Bojji precisar ficar mais forte, por ele
clímax que vai vir, mas também por ele ser muito bem executado e ser bastante divertido de se ver, sabe? Especialmente se perceber que em muitos shonens os arcos de treinamento, alguns momentos estão um tanto arrastados, é como se fosse tipo, esse mero intervalo pra deixar o protagonista ganhar e derrotar o vilão, sabe? Por algum motivo inexplicável, porque precisa e whatever, então é algo meio maçante. Mas aqui é tudo tão fluido, é tão divertido, e a interação dele com o Despa é tão maneira de se ver, sabe? Que acaba sendo algo muito funcional e você nem percebe, sabe? Você não se sente incomodado ou arrastado em nenhum momento, e isso é um ponto que eu acho muito bom também, pra dar ênfase, tá? Mais um grande acerto desse primeiro curso. Eu acho bem ágil também. O episódio 7, com eles comendo junto e passando mal com o veneno da comida, eu acho incrível, assim. Muito bom. E é hilário, sabe? Ele consegue ser hilário, ele consegue ser reflexivo. E a direção com toda a perspectiva 3D da cena deixa tudo ainda mais legal, assim. Eu acho que é bastante disruptivo em relação ao que você poderia esperar de um arco de treinamento, de um anime, assim, um whatever, né? E assim, é muito divertido, né? O que se destaca pra comédia desse episódio, eu acho que é a forma que ele coloca tudo sobre uma perspectiva 3D. Tem várias composições também que depois se destacam, né, nos episódios dele. Por exemplo, colocar o ângulo meio que debaixo da cadeira, assim, você vê tudo numa visão meio por baixo. Os personagens, como se você tivesse uma câmera no chão, né? Muito legal. E o que faz esse áudio de treinamento ser tão bom é que ele não se resume apenas o Boji ficar forte, ser um cara overpower e super B10 que vai derrotar todo mundo, mas é ele se descobrir como pessoa, sabe? Ele se aceitar e criar princípios para aí sim poder se tornar esse cara muito forte, sabe? Tanto que uma das cenas mais marcantes é aquela questão quando o Despa manda escolher a arma, né, que ele vai usar, né? Ele chega lá naquela sala, né, naquele salão, ele pede, vai lá, Boji, vai, escolhe aí a arma que você vai usar, né? Ele tem tipo as espadas, ele vai percebendo o que melhor se adequa a esse estilo dele, sabe? Então é muito bom, sabe? É um momento bem sutil, mas que soa tão importante, sabe? Pra construção do personagem, e é muito bom, sabe? Eu acho muito admirável o que eles fizeram aqui. Totalmente se adequar ao corpo dele, né? E acho que tem um lance de... Eu acho que a solução que o anime, que a obra encontrou pra um cara que é pacifista, como o Boji, é só genial. Sim, a escolha que eles fizeram pra o Boji derrotar, sabe? Considerando que ele não tem força física, é muito esperto, de fato. E eu adoro como ele usa uma bainha de espada convencional, mas ele puxa dela uma espada de esgrima que é redonda, sendo que a bainha de uma espada convencional que é tipo na horizontal, né? Tipo um retângulozinho assim. E ele puxa um negócio redondo de dentro dela. Uma coisa que eu gostava muito do primeiro episódio, justamente, é porque a questão do Boji é que ele não é fraco, né? O Boji, ele é muito forte, tanto da esquiva e em outros sentidos de análise, e como isso é muito, assim, tematicamente muito interessante, porque a questão é que o Boji, ele só não é forte na forma que os outros querem que ele seja forte, né? Então, ele não impõe força como um rei deveria supostamente impor. Então, eu gosto muito disso, como fala muito sobre a obra e como a questão dele é que ele não é como as pessoas querem, né? O Boji é forte o suficiente, mas a noção de força dos outros impostas a ele é que distorce tudo, né? Eu acho muito legal isso, como no primeiro episódio tudo parece tematicamente, assim, ligado e pensado a fundo, assim, sobre cada escolha, como cada escolha reflete as ideias da obra como um todo. Não, e acho que tem um ponto muito, muito foda sobre isso quando estão trabalhando o Daida. Porque o Daida, tipo, ele não considera o Boji, né? Ele despreza, assim, o Boji. E depois a gente vai entender, assim, os motivos disso. Tem até, acho que, uma inveja ali, meio de irmão, né? Por causa da mãe e tal. Mas tem aquele episódio que ele sai andando ali com o Bebin e com outro cara. E, tipo, o Bebin mostra pra ele, assim, um maluco ali que é cego e surdo e tal. E aí, o Daida, ele meio que consegue entender, assim. E a gente entende que ele já tinha entendido antes do momento que a gente tá acompanhando na história, né? Que, tipo, é feio, assim, o que ele tá sentindo pelo Boji, tá ligado? Tipo, as pessoas têm suas fraquezas, as pessoas têm suas forças, e é isso, cara. Cada um é cada um, tá ligado? O cara tá vivo do jeito dele lá, resistindo, e, tipo, é bom, assim, porque depois a gente também vai entender que o Daida faz parte dessa camada, né, de personagens tridimensionais. O Daida vai aprender muito, assim, e é realmente muito bacana o personagem que ele se torna.
Eu acho que é muito legal porque Hanks of King é sendo tão complexo o que ele tá dizendo, né? Porque, por exemplo, o Cage, voltando, a questão dele ser um assassino da família dele e o tipo de personagem que ele se torna, voltando pro começo da série, tentando roubar uma pessoa tão frágil quanto o Boji, se aproveitando, e depois a obra no segundo episódio já mostra que meio que tudo é parte das circunstâncias, né? Então o Cage foi moldado a ser uma pessoa que nunca viu bondade, sempre viu que tinha que se aproveitar dos outros. E aí acontece com o Daida disso, de ele ser uma pessoa que sempre teve força, sempre teve uma família rica, então meio que o ambiente que você é criado, isso molda a sua noção, né? Molda as suas ideias. E, por exemplo, o Boji, ele é tão bom quanto ele é, porque ele é uma pessoa frágil que teve muito amor quando criança, né? Pela mãe dele, da Helen. E é muito interessante isso, como cada personagem é moldado pelas circunstâncias que ele veio, né? Eu gosto também que o Babin, ele ataca o Cage e prende ele, e depois você percebe que, da perspectiva do Babin, poderia ser realmente um assassino, poderia ser uma pessoa perigosa, mas como você tá, assim, querendo proteger o Cage, o Babin, ele parece ser um vilão, né? Mas é tudo questão sobre a sua perspectiva dele. Ele não tem um conhecimento de que o Cage é amigo do Boji. Então as circunstâncias dele fizeram ele fazer isso. Então é muito legal porque é complexo em sentido tanto sociais do que a obra tenta dizer, sobre como ela entende as condições das pessoas, as variáveis que moldam isso são muito complexas, né? Ele é julgado logo pelo estereótipo dele por causa do clã, né? E o Baby, assim, não é culpa do Baby, né? Se você tentar olhar pela perspectiva dele, o Cage realmente poderia ser um assassino, né? Ele tá fazendo o trabalho dele. E a partir daí a gente se encaminha para o que seria, né, a metade, o grande clímax, né, que é quando o Boji termina o seu treinamento, né, e logo após isso tem lá, né, a notícia de que a Miranjo recrutou, né, aquela equipe de ladrões do submundo para fazer um ataque generalizado, não só no reino, mas também para executar a Healing, né. Então a gente tem o que seria o primeiro grande clímax de ação da obra, né. Claro que tinha tipo mais outras lutas anteriores, né, a do Doshi protegendo a Healing, né, lá dos cachorros, na primeira luta lá do Asper, né, lá contra o Babin e tal, mas esse é o momento em que tudo se reúne, né, tipo, é quando a obra decide costurar todos os núcleos, todos os personagens se reencontram para enfrentar, dessa vez, de fato, um inimigo maior, né, um inimigo em definitivo, que seria a Miranjo e essa equipe, né, do submundo. E eu acredito que até essa parte ele tava interessante, tipo, eu acho que o clímax dele era intenso, ele era imprevisível, ele tinha um grande senso de perigo e urgência, especialmente o quanto que o Olsen é um completo psicopata, cara, ele é um totalmente transtornado, ele é sádico, disposto a qualquer coisa, apenas pra matar e tudo mais, e isso dá uma grande sensação, sabe, de tensão constante que eu gosto demais, sabe? A gente pode abrir um parênteses gigantesco aqui pra, antes de falar do segundo curso, falar da abertura? Pelo amor de Deus. Com certeza, meu amigo. O programa podia ser só sobre ela, que pra mim tava tudo bem. Eu não aguento mais esperar. Porque assim, não teve uma única vez que eu assisti essa abertura e não saí dela completamente arrepiado, assim, é brincadeira. Totalmente. Até hoje eu tô assim, cara. Eu lembro aqui e já tô tremendo aqui. Mas compreensível. É uma das melhores aberturas do ano mesmo, sem dúvida. Dificilmente o Shingo vai conseguir ser batido, a não ser que seja uma outra abertura dele mesmo, assim. Porque a forma que tudo que a gente falou já aqui, tudo que é apresentado e explorado de maneira até magnífica no primeiro cur é celebrado nessa segunda abertura, né? São vários cortes mostrando o universo da obra e várias coisas que a gente ainda não viu, mas que a gente sabe que existe. Muito foreshadowing, né? Sobre os mistérios e os mitos daquele universo, mas principalmente a parte sobre os laços entre os personagens. E sempre que começa esse momento da abertura que aparece todas as pessoas que têm laço entre si vão se aparecendo, né? Tipo o Boji com a Madastra, aí depois tem o Daida com o espelho da Miranjo. Nossa, essa parte é fantástica, assim, e é uma grande celebração de tudo que o anime tem de bom e tudo que ele conseguiu fazer no primeiro cur. Eu acho que é completamente bem representado com a abertura do segundo cur. Sim, e não só pelo storyboard, que você bem pontuou, mas também pela própria música, né? Tipo, Deus, a música é
é um verdadeiro hino, Deus, o arranjo, como ela se iniciou com esse arranjo acústico bastante leve, ela vai crescendo e você chega no refrão, é incrivelmente extasiante, é intenso, é explosivo, eu adoro, sabe, a letra, representa muito a jornada do Bojji também, sabe, essa busca dele tentar ser um rei a qualquer custo, então é de fato algo muito emocionante, como você falou, uma grande celebração de fato, sabe, como se fosse um hino feito para a obra, sabe, especialmente pelo anime, para realmente mostrar o quão grandioso e épico e ambicioso ela é, sabe. Eu falei que, inclusive, eu não conhecia o Valde, que é o cantor, e aí eu fui, tipo, procurar um pouco mais sobre ele, assim, curti, assim, eu gosto muito da técnica vocal dele, mas eu descobri até que ele fez parceria com a Emer, que pra mim faz os melhores encerramentos e aberturas, assim. Eu acho que a gente também tem que enaltecer a direção do Shingo Yamashita, né? Porque ele já tinha feito coisa parecida em algumas outras aberturas, e talvez principalmente no Pokémon Twilight, e ele repete de maneira exuberante aqui. Porque a forma que ele utiliza a iluminação, ele cria refração e você consegue ver traços de poeira e da iluminação batendo nos personagens, né? É quase como se você sentisse o calor deles. Naquelas cenas, naqueles recortes que vão aparecendo os personagens se abraçando ou conversando, né? Pra representar os laços. Isso pega demais, assim, você sente o calor dos laços e das relações entre os personagens. E isso é algo que poucas pessoas, poucos artistas, diretores no caso, especificamente falando, conseguem fazer em anime atualmente, assim. E o Shingo, ele meio que se especializou nisso, né? Pra mim tem 3 coisas que são impressionantes, assim, no trabalho dele. A primeira coisa é isso aí, é a capacidade de leitura dele. Parece que ele realmente parou, sentou, talvez tenha acompanhado o primeiro curso, não sei, enquanto lançava, leu a obra, porque ele realmente sabe dos laços que estão acontecendo ali e ele leva isso no máximo. Segunda coisa, fotografia. O nível de fotografia, esses filtros que ele alcançou, que já eram excelentes em Jujutsu ano passado, e pra mim Jujutsu também, aquela abertura 2 foi outra que eu olhei e falei, ganhou um ano, e ganhou mesmo. Aí a terceira coisa é leveza na transição. Cara, não é todo mundo que consegue fazer transição. Ele usa um negócio meio que ele vai sobrepondo imagens. Cara, não sei como é que ele faz isso. Isso deve ser alguma coisa com, tipo, quantidade de frame que o cara faz. Eu não sei como é que ele consegue fazer tudo ficar tão leve. É impressionante, assim. Eu acho que é legal porque ele meio que pega coisas sobre as técnicas de pós-produção e pensa nela menos como ornamentos, né? Menos como filtros, do que realmente, fundamentalmente, são composições, né? Então, elas não estão se beneficiando das escolhas, elas meio que são parte da composição, né? Então, ele integra a coisa da câmera, faz digitalmente a coisa da câmera, que na live action, né? O desfoque que ele faz, que ele pensa, é uma coisa muito interessante e eu acho que esse é meio que feito pra Ranks of King, tanto que ele pega uma metáfora sobre a luz e a escuridão, né? Que é muito interessante a narrativa que ele constrói a partir dessa metáfora sobre a escuridão muitas vezes não ser algo mal, mas justamente ser algo que você não conhece, pode abrigar um amigo como o Cage dentro da escuridão. Muito incrível porque ele pensa menos como enfeites essas coisas, sobre como ele usa a cor e tudo digitalmente. Ele é realmente parte da composição, né? Perfeito, perfeito. Acho que essa segunda parte é a parte das lutas. Então é uma parte em que a gente tem ótimas sequências de ação aqui, que a produção dá uma segurada num roteiro muito enrolado e muitas vezes ruim mesmo. Então, mas ao mesmo tempo, é sim e não pra mim, porque eu acho que a parte que a produção brilha tá no começo do anime e no final do anime. E esse meião, que é o começo do segundo curso, é a parte mais... Sim, ela não é ruim, porque ela ainda é muito acima da média pra qualquer outro anime que você quiser pegar, parar assim, sai em temporada, mas ela é a mais simples, assim. Eu acho que lá pro episódio 17, 18, começa a engatar de novo os bons episódios, mas não é como se fosse ruim de novo, né? É funcional, tem muitas batalhas ali no episódio 13, 14, que elas são funcionais, mas ainda o ápice tá muito no final do anime ainda, né? Sim. E normalmente isso acontece, né? O meio, eles optam por sacrificar o meio pelo início e pelo final, falando em termos de produção. É meio isso, assim, sabe? Tipo, eu acho esse segundo curso, ele virou uma bagunça, assim, sabe? Coisas que podiam ser simples. Esse lance da Miranjo, do boss, nossa, sabe? Tudo que ele fez bem ali com Despa, Healing, com Miranjo e boss é horroroso, sabe? Você não consegue comprar a tridimensionalidade suposta deles. Eu não só concordo com o que o Léo falou, mas eu digo que o ponto, né, tipo, eu acho que o começo do fim em relação a isso foi o episódio 17, que não foi apenas o primeiro erro, mas sem dúvida o pior deles. Tipo, um episódio inteiro
focado em contextualizar o passado da Miranjo e dar um background maior sobre, né, o conflito, né, dos dois reinos, do reino Roma e do reino Gyakuza, né? E Deus, como eu achei esse episódio ruim. Minha Nossa Senhora, eu fiquei tão indignado vendo esse episódio. Além de muito ruim, tem esse contexto aí né, das referências à Coreia. É porque eu não manjo dessa porra, mas tem isso aí também. Pois é. Não, eu ia falar que eu também não, mas eu li, né? Tem meio que um revisionismo histórico aí, porque no backstory da Miranjo, quando ela falando sobre os reinos, e tinha um reino que via o outro lá e tal. Eu não vou explicar aqui porque é um pouco complicadinho explicar essa parte da história, mas é como se fosse a visão anti-coreana do Japão imperialista e como que um país tratava, ou no caso um império tratava o outro na época, né? E aí tem algumas coisas meio pesadas. E sabe o que é o pior? É que mesmo que você não saiba desse contexto, né, da Coreia e do Japão, ainda continua sendo um episódio horrível, por dois motivos chaves, sabe? Além dessa questão, tem outros dois motivos chaves. Primeiro, o enredo e a escrita é completamente preguiçosa, é rasa, é pífia, é basicamente essa visão maniqueísta de um reino perfeito, em que todo mundo é bom, que é destruído por um reino mau, em que todos os civis são cruéis e que eles desfolam o rosto de criança e arrancam os braços dela porque eles podem fazer, porque eles querem fazer. Não tem nenhum motivo plausível para isso, não tem nuance política, social, econômica por trás disso. Eles só tomam porque eles querem e é isso. E ainda de quebra, você tem uma certa camada de xenofobia envolvendo isso, porque esse reino Gyakuza é um país pobre que foi explorado por alguém e que eles querem insinuar de que a população desses países pobres, explorados no caso, inclusive nós, né, os brasileiros, que fomos também explorados, né, por Portugal, estão destinados a serem uma população cruel. Pessoas oportunistas, gafanhotos que vão destruir o grande país nobre que decide ajudar eles por pura ganância. E eu não consigo engolir isso. Essa é justamente a alegoria, inclusive, né? Pois é, porque eles vendem isso como essas pessoas cruéis que destruíram, que se não fosse por eles, sabe, eles apunhalaram pelas costas o pessoal do Roma, que ajuda, e que se uniram aos deuses, e que, sabe, são pessoas desprezíveis, sabe, que não merecem respeito. É ruim, né? É desnivelado, assim. É uma coisa tão cruel por nada, assim. A minha impressão é que, assim, além dessa parte, o autor claramente pegou coisas que talvez ele tenha em mente, ou quase com certeza tem em mente e colocou ali, é meio que jogado, é meio que a sensação, assim, pro todo da história é que isso não importa muito, né? Ele tá tentando fazer isso da maneira mais básica possível, falando, assim, de maneira meio... não é cartunesca, eu esqueci qual é o termo certo, sabe? Que é muito simples, assim. Ele quer colocar um backstory sobre um reino mau e um reino bom, só que a maneira que ele fez isso é o que vocês estão falando, né? Isso também serve como quase uma contraproposta para tudo aquilo que a obra estava trabalhando até aqui. Exato. Porque o que faz o Sama ser tão especial, ser tão único até aqui, era o quão inclusiva ela era. Era o quanto de representatividade ela entregava, sabe? Era o quanto que qualquer um poderia ser um rei, sabe? Uma pessoa surda podia ser um rei, sabe? Alguém muito honrado. E aqui eles basicamente viram as cordas e falam assim, qualquer um pode ser um rei, desde que não seja desse país. Porque se o país for pobre aqui, ó, essas pessoas aqui, sabe, talvez seja melhor você se afastar delas, porque elas não têm uma boa índole, sabe? Talvez seja melhor você não ter muito respeito por elas. Então, eu não consigo tolerar esse episódio. Pra mim, isso devia ter voltado pra prancheta de rascunho e ter sido refeito. Então, você falou um ponto muito interessante que eu queria falar aqui agora, que como o mangá de Osama Rankin ele é publicado na internet, não tem um editor, como normalmente tem um mangá normal, fala pro autor, peraí, isso daqui não é tão bacana, isso daqui e você pode manter uma consistência na sua história com um editor ou vários editores, né? Porque, pra quem não sabe, todo mangá de editora que é publicado tem alguns editores, que eles validam cada capítulo que o autor ou a autora tá fazendo. E no caso de Osama Rankin não tem esse filtro. Então, não que justifique, mas assim, a inconsistência da escrita, eu acho que se dá muito por isso, porque a partir do momento que você tem um ou vários editores, a história tende a ser mais consistente, né?
Ou não, né? Porque teve Shingeki aí também. Shingeki teve editor também. Não, mas assim, teoricamente falando, né? Meio que, assim, eu discordo um pouco do ponto do Wendell, apesar de eu concordar que eu não sou muito fã dessa parte, a coisa toda, mas a coisa que ele falou sobre qualquer um pode ser um rei, eu acho que Hanks of King entende que, por exemplo, pega o Cage. O Cage, ele poderia ser uma das pessoas desse reino se ele não encontrasse um Boji, por exemplo. Ele entende que existem pessoas que são construídas, por exemplo, são exploradas, são destruídas de todas as formas pelo ambiente que elas são criadas. É quase injusto cobrar certas coisas dela. Mas eu concordo com o Wendell porque isso não é explorado na obra. A obra ela não aponta pra isso, né? É como o Gabs falou, que é uma coisa meio que pra ilustrar um passado triste, de injustiça. Só que até a questão de ser meio que um conto fantasioso, que a obra toda tenta permear do começo ao fim, da ideia de ser um conto de fantasia, com reis, bruxas, dragões e tudo mais. Mas essa parte, sinto que ela é problemática porque não trabalhar nisso cai em alguns pontos, como o Wendell apontou, que você pode entender dessa forma e é totalmente justo. Mas eu acredito que se Hanks of King tivesse trabalhado um pouco maior nela, ele poderia realmente tornar mais coisa com toda a obra. Porque faz sentido com o que a obra está propondo, mas quando você não trabalha nisso, quando você não pensa o suficiente sobre aquilo que você está escrevendo, você cai em alguns pontos que podem ser contraditórios, podem ser mesquinhos, podem ser xenofóbicos, toda uma questão problemática, igual o Wendell falou. Eu acredito que é justamente a questão sobre você escrever de forma básica demais, né? É um backstory muito caricato, né, no fim das contas, assim. E dá pra perceber que não é o foco, assim. É até interessante ter essa natureza de dualidade no sentido de que, tipo, até ali a gente estava vendo a tridimensionalidade dos personagens e compreendendo eles. Mas era uma coisa tipo, fulana foi uma mãe rígida porque estava preocupada com os filhos. Outra coisa, né, é você ir para, tipo, estou cometendo um genocídio porque esfolaram a minha cara. Mas, ao mesmo tempo, a vida é meio assim. Tem proporções e proporções. Eu acho que no fim das contas, o Rankin, tipo, não é sobre isso, mas esse arco era muito sobre a redenção. Porque tem muito, assim, do Boji precisar entender o que o Domas fez, né? Tem muito das pessoas se sentindo endividadas umas com as outras, né? Tipo, como o Apia se sente com a Miranjo. Como o Boss se sente com a Miranjo e a Miranjo se sente com o Boss, né? E aí essa própria questão da Miranjo pra todo mundo ali, porque depois o Daida tira do cozinho dele que ele quer casar com a Miranjo, né? Outra questão aí que precisamos comentar. Tipo, eu acho que, sabe, você tem um background que é raso, e ainda um outro problema que é mais pra frente também, que as pessoas aceitam de boa que a Miranjo seja perdoada, é isso, jogou o que fez antes no lixo, entendeu? Jogou o que fez antes no lixo. Isso é o ponto que me deixa mais triste, porque como o Nick pontuou, essa questão do background, né, dos reinos de Roma e Yakuza, podia ser algo bom, sabe? De fato, poderia ter sido algo muito interessante, mas o autor apenas não soube executar bem. Ele executou da pior forma possível, ao meu ver. E com isso a gente tem o terceiro ponto, que é o fato de todo esse background completamente péssimo não servir nem como uma motivação pra Miranjo, porque a gente pensava que, tipo, bom, se ela sofreu esse ataque tão grotesco, a motivação dela seria uma questão de rancor, de vingança, ou de ódio sobre a humanidade, sabe? Mas no fim a obra faz questão de deixar muito claro que a Miranjo é uma yandere. Tipo, ela quer destruir o reino e pessoas que não tem nada a ver com esse ataque dela por puro egoísmo, porque ela quer ficar ao lado do boss e ela vai fazer absolutamente qualquer coisa pra isso. Não importa quem ela tenha que matar no processo. Não tem como você me falar de que essa atitude é algo impensável ou é algo que ela não tem responsabilidade ou noção do que ela está fazendo, porque ela sabe muito bem o que ela quer. Ela não é alguém que está transtornado, movido por uma questão de ódio que está cegando ela. Ela quer apenas ficar com o boss, ela vai matar geral. De novo, isso não serve nem como uma redenção, sabe? Eu não consigo simplesmente, sabe, mostrar a Miranjo sendo tão egoísta, sabe, ao ponto de ter matado a mãe do Boji de forma totalmente gratuita, sabe? Por uma questão movida apenas pelo ego, e você chegar nos 45 do segundo tempo e você falar que eu tenho que perdoar ela porque no fim ela é muito bondosa
e pronto. Desculpa, mas de novo, isso não cola, sabe? Se você queria fazer um arco de redenção, devia ter explorado mais, devia ter entregado uma outra motivação, ou algo que fizesse ser algo mais tangível, ou apenas simplesmente entregar, sabe? Mostrar ela apenas como uma vilã, ponto, sabe? Alguém cruel, que não tá nem aí, que vai matar geral, ponto, sabe? Não tenta vender ela como uma boazinha ou como uma vítima nesse processo, porque ela não é. E porque ela saiu matando assim. Ela não foi matar a galera que esfolou a cara dela. Sim, pois é. A Miranjo é tão vacilona que ela vacilou até com capeta. Porra, assim, a pessoa vacilou com capeta. Tem que ter, porra, as pessoas têm que articular por que perdoar ela, entendeu? E não há essa articulação dos personagens. O Daida fala, vou casar. Todo mundo, beleza, tranquilo, vamos lá. Festa no reino, blá blá blá. Porra, não é assim, bicho, entendeu? Ela feriu. Inclusive, tem uma questão aqui, porque o Osama Rankin se limita à galera da realeza, mas a Miranjo machuca pessoas de fora da realeza. Então, é muito complexo o que deveria acontecer com a Miranjo. Nem acho que deveria matar ou coisa e tal. Até o negócio do Domas ficou meio esquecido no final, né? O que ele fez ali com o Boji. Meio que não tem resposta. E a obra não se mostrou muito autoconsciente de que ela não deu uma resposta, assim. Então, realmente incômodo esse final. Só falando que o Domas teve a redenção dele, né? Tanto que o momento que ele vai atacar o boss é meio que a redenção dele, né? Tanto que quando o Boji acerta ele pra ele não atacar, é meio que ele aceitando, né? A questão dele entendendo que ele está do lado dele. Então, assim, é um meio subentendido, só apontando isso. Justo. Eu vejo que essa parte de Osama Rankin é um arco muito caricato. Tudo que vocês falaram que eu concordo, que tenta ser simples demais e aí não dá certo. O melhor talvez seria desenvolver, dar mais fermento pros personagens, já que eu acho que ele quer ser caricato ao ponto de mostrar que a Miranjo, por amor, pelo laço dela com o boss, ela faria de tudo pra ficar com ele e dane-se as consequências do que ela vai fazer. Mas ao mesmo tempo o anime tenta ser muito idealista, eu acho que essa palavra pode funcionar, no final, de que todo mundo merece uma segunda chance. Eu só queria complementar com essa questão do Domas, assim, que a redenção dele soa mais aceitável, porque pelo menos a obra conseguiu demonstrar de que a traição, né, que ele faz lá com o Boji, né, que ele empurra lá ele pro penhasco, foi um momento de fraqueza dele, sabe, de que talvez ele estivesse muito sedento, sabe, por esse poder, e naquele momento ele tomou essa decisão impensada, né? Tanto que logo em seguida ele se arrepende, ele fica deprimido, e ele, sabe, fica completamente destruído. Então, ao menos isso soa um pouco mais crível. Mas todo o background, como eu falei, da Miranjo e o que vai acontecer depois com o Daida é apenas muito pobre, é muito jogado, é muito repentino, sabe? A gente não tem uma coesão de nada e dá no que dá, né? Eu gosto como o Boji reage quando ele fala com ele lá no subsolo, né? Ele pede desculpas pro Boji, como se ele fosse aceitar a tentativa de ser assassinado, e aí o Boji entra em tipo desespero, ele começa a passar mal, assim, ele não quer aceitar, né? É muito bom como o anime retrata isso, nessa parte especificamente. Interessante porque, assim, é um sentimento ruim do Boji, a obra, e o Boji tem consciência disso, de que o Boji não consegue realmente fazer o que o Boji é tão bom, que é ter empatia e perdoar os outros, que é algo que machucou ele tão profundamente, né, que, assim, nem o Boji consegue realmente ser nobre totalmente, ser uma pessoa boa totalmente. Acho que é muito legal isso, e a resposta da obra a isso está tudo bem, né, tá tudo bem se você não perdoar, isso não é um problema seu, né, não é uma falha de caráter sua. E a questão do Keiji, a melhor coisa que ele pode fazer, que um amigo pode fazer em momentos assim, é estar ao lado, né? Eu acho que é muito bonito isso, e como a obra a todo momento, ela entende esse tipo de complexidade, e no final isso vai causar algum problema, né? Esse entendimento da obra e da questão de perdoar, de não perdoar. Antes da gente chegar nessas questões mais finais aí, queria voltar um pouco e falar que um dos meus maiores problemas com o segundo Cour é o ritmo, porque o ritmo desse segundo Cour é muito esquisito, assim, porque eu não sei se vocês sentiram isso, mas toda a parte do Boji voltando pro reino, enquanto ele tá sendo invadido, é estranho, porque tem alguns momentos que os personagens estão só conversando enquanto tá acontecendo algumas batalhas, não tem uma sensação de urgência a todo momento, e às vezes nem uma sensação de perigo, porque, por exemplo, o momento que o Boji chega, se eu não me engano, ele luta contra uns cachorros lá, né? Ele luta contra algumas pessoas que estão ali invadindo, que já invadiram, que estão tentando pegar a população. Ele luta com o gigante também. Isso. As serpentes ajudam ele,
E tá, acontece a batalha, eles vencem. Aí logo depois a Healing vai lá e cura todo mundo. E tira um pouco esse senso de perigo e de que alguma coisa poderia dar errado, porque ela simplesmente vai lá e cura tudo. E mesmo que você possa falar, mas ela se esgotou, mas depois ela vai lá e cura o Dorsch. Ela tinha umas poções lá também, Gatorade. Então, mas exatamente por isso, porque ela se esgota, mas aí de alguma forma ela consegue ter vitalidade pra curar as outras pessoas de novo, e aí tem depois alguns momentos que eles começam a correr pela cidade enquanto tá tendo umas batalhas. Eu acho muito estranho todo esse ritmo desse momento de invasão, porque não parece ter um senso de urgência de que alguma coisa tá prestes a acontecer. Eu acho essa luta longa demais também, essa do cachorro. Eu acho aquele momento do subsolo ali do Domas também longo demais. É bem enrolada essa parte. Tem um momento que ilustra bem isso, que é quando eles voltam do subsolo, o Oaken tá correndo atrás de alguém, e aí o Boji vê assim ele passando. E aí, cara, beleza? E aí o Oaken olha pra ele e continua correndo, tipo, cara, é muito esquisito esse ritmo assim. E tanto que é engraçado porque essa descrição que, né, você acabou dando é como se essa parte do reino fosse uma versão inferior do Yorkshin de Hunter x Hunter. Sabe, essa pretensão de criar esses vários núcleos de personagens que, sabe, se colidindo entre si e várias empresas local, sabe? Só que, de fato, tem o ritmo, tem a tensão e principalmente tem o fator impactante que Yorkshin tinha, porque ali, tipo, qualquer um de fato podia morrer a qualquer momento. Aqui em Osama, não necessariamente, né? Porque tem muita conveniência, healing, então, sabe? Foi uma boa tentativa, mas que não funcionou tão bem quanto poderia, né? Infelizmente. Eu não acho que isso seja grave, mas é estranho. Até porque o senso de ritmo é um pouco subjetivo, né? Mas os eventos são muito dispersos entre si, assim. Tem até uma parte um pouco depois, por exemplo, que a Mirange e o Kage estão conversando enquanto o Boji tá enfrentando o Oaken. Eu acho isso estranho também, assim. Eu acho também que tem uma coisa que me pega, que é algumas coisas emocionais importantes pra mim são meio corridas. Inclusive, já um negócio que eu, adiantando um pouco do que vamos falar depois, mas, por exemplo, a parte do flashback do diabo, não entendi porra nenhuma aquela parte que eles vão pra dentro da cabeça da Miranjo, sei lá, aquela divisa entre a vida e a morte, achei meio rápida também. Então, assim, demora muito numas lutas que eu não tô nem aí, que eu chego uma hora que eu não fico nem aí, porque já demorou demais. Chega um momento emocional desse que é importante, começa a criar uns atalhos de, porque eu vi o passado do fulano, as memórias chegaram na minha cabeça e passa rapidinho, não foi legal. Pior que essa parte eu acho até a mais funcional do que o resto que eu falei. Talvez. Acho que o maior problema dessa parte, eu gosto da estrutura dela, eu gosto como ela muda completamente a estrutura do primeiro Cur, como é pensado realmente para ser um grande tabuleiro ali, como as coisas vão se colidir e as tramas vão se comunicar entre elas, mas eu acho que o maior problema dela é justamente como as coisas não tem tanto impulso, né? Como você não termina uma coisa e meio que esse final leva automaticamente pro próximo. Até quando eu assisti de uma vez foi muito bom, porque a obra ela tem uma continuidade muito grande, e essa segunda parte ela não tem tanto esse senso de uma coisa leva automaticamente a outra, é muito mais se fechando e abrindo novas páginas, né? Então acho que o problema também sinto desse ritmo é isso, que as coisas não parecem ser tão bem conectadas umas às outras. E eu acho que depois disso tudo, acho que chegou finalmente a hora de falarmos sobre o Daida, vulgo o personagem mais decepcionante de Osama, porque, Deus. E é triste, porque quando o Daida foi apresentado e finalmente, né, quando ele foi aprisionado dentro do próprio corpo, cara, tinha um potencial tão grande. Quando eu realmente ouvi assim, eu falei, pronto, agora eles vão finalmente deixar o Daida, sabe, fazer com que o Daida deixe de ser um Joffrey de Game of Thrones e fazer ele passar por um arco de autorreflexão e autodescobrimento e tentar puxar algum assunto mais existencial, mais filosófico talvez, mas no fim não é isso que nós tivemos. Com o primeiro ponto, tipo, ele mal tendo tempo de tela, eu acho que pra mim já foi o primeiro erro, logo de cara, tipo, a gente não tem muito foco nele pra criar um arco tão bem feito. Eu também acho isso. Tipo assim, eu até entenderia ele querer se casar com a Mirange, porque ele conheceu a Mirange, conversou com a Mirange, não sei o quê. Mas, tipo, mostra eles se encontrando, mas não mostra como é que foi a relação deles ali dentro. Aí fica só estranho a decisão que ele toma.
E mesmo com isso, tipo, mesmo se mostrasse, isso não faz o menor sentido, cara. Por que eles fizeram isso? De novo, assim, tipo, quando você tem os flashbacks da Miranjo, né, e ele vê, tudo bem você sentir compaixão, você sentir empatia, você sentir remorso pelo que ela sofreu, sabe? É normal. Mas, cara, amor. E tipo, e como que a Miranjo consegue retribuir esse amor ao Daida? Ela simplesmente quer fazer um genocídio em nome do boss. Como que ela aceita facilmente se casar com o Daida? Ela não tava louca pelo boss, cara? Tipo, sabe, ela se meteu assim, né? O meu amor morreu, então acho que eu vou ter que me conectar com o filho dele, sabe? Eu acho que é o máximo que eu vou ter, então acho que não resta muita opção, né? Tipo, por quê? E a galera aí vai precisar de terapia, porque a Miranjo meio que cresceu sendo criada pelo boss e o negócio virou um amor romântico. Aí depois o boss entrou no corpo do Daida, e agora a Miranjo vai casar com... O negócio tá confuso aí, hein? Vale dizer que o Daida conviveu com a Miranjo há muito tempo, né, também. Eu acho que dá sim pra conseguir. Pra mim, pelo menos, eu consigo perceber que ele cria afeto por ela por todo o tempo que ele passou junto. Até a abertura mostra que muito antes desse plano dela entrar em ação, ela tá junto com ele. A abertura mostra que o espelho, no caso, né, tá com ele na cama lá, porque ele também teve um pouco de... Ele teve alguns sentimentos reprimidos. Eu acho que quem sempre esteve ao lado dele foi ela, muito antes do que o anime mostra, né, que é muito antes desses eventos começarem. É um pouco estranho, no final das contas, ele falar que vai casar com ela, mas por um problema de ritmo. Como o Nick falou sobre a questão do subsolo, que no minuto 1 você tá fazendo algo ruim e no minuto 2 o anime quer mostrar que não, tudo bem. Eu acho que isso é estranho. Se, por exemplo, isso fosse construído de uma maneira que desse mais tempo pro espectador entender que ela vai ter uma segunda chance sim, porque o anime tá com esse ideal de mostrar que os personagens que eles merecem e que o Daida conseguiu entender tudo o que aconteceu, porque toda aquela viagem, entre aspas, psicológica entre o boss, o Daida e ela, ele estava assistindo, entre aspas, naquele lugar todo preto que ele tava. E ele enviesadamente entende o lado dela. E eu acho que ele conseguiu se conectar com ela, em certo ponto, se conectar talvez amorosamente, porque ela foi quem esteve ao lado dele o tempo todo. Só que agora, pular disso pra uma conclusão logo de que ele vai casar com ela é estranho, mas eu não acho que seja totalmente sem fundamento. Se apaixonar por ele, retribuir o amor, eu sinto que é uma coisa de prioridade que a obra não dá, de uma questão, ela tava tão desesperada naquele momento, era o momento que ela aceitou a insanidade que ela fez, né? Ela aceitou a morte do boss, ela aceitou tudo, tanto que ela ia se sacrificar e tudo mais. Só que a obra ela não se foca nisso, ela não tem tanto isso na prioridade dela, né? Mostrar o maior desespero, assim, o momento mais desesperador da vida dela e alguém estendendo a mão pra ela, perdoando tudo que ela fez, dizendo que a entende. Eu acho que é uma emoção muito específica e que a obra não tem tanta prioridade pra tentar transmitir, porque ela aceita isso, tanto que assim, a maior parte do episódio é ela chorando e não entendendo nada disso, porque tentando passar algum senso do desespero dela, dessa ação e tudo mais, mas é realmente muito difícil fazer isso e a obra não parece priorizar tanto quanto precisa isso. E o mais estranho também é que vale dizer que se fosse pra culpar alguém disso tudo, eu culparia o Rei Boss, não ela, porque, cara, como assim, né, cara? Mano, o boss e o Appias, assim, o boss principalmente porque, porra, criou ela. Mas assim, ninguém chegou pra Miranjo e falou assim, Miranjo, acho que isso aí que você está pensando não é uma boa ideia. Vamos pensar uma outra coisa. Ninguém falou isso, não tinha ninguém pra falar isso. Impressionante. E o boss, então... E o boss pede pra todo mundo. Até por isso que eu, embora seja estranho, de novo, eu acho que é mais por uma questão que o anime não prioriza isso e não tem tempo pra isso ser trabalhado pra que soe de uma maneira menos estranha. Mas o boss pede pro Daida, né? Cuida dela pra mim, alguma coisa assim. O Aespa que sabe, ele fala pra todo mundo ali que todo mundo meio que perdoa ela na hora, porque entende que o boss é um pedido do boss para que ela seja poupada e perdoada e tal. Isso soa muito estranho, assim, dentro desse episódio, dentro de tudo que tá acontecendo, dentro de tudo que o anime tá tentando fazer. É muito pouco espaço para você trabalhar isso. E tanto que é triste, porque mesmo com todo... Enfim, né, todas essas considerações que você deram, ainda não soa bom, sabe? Ainda não faz muito sentido, e eu vou explicar por quê. Porque, querendo ou não, assim, mesmo que o Daida tenha passado muito tempo com a Miranjo tentou matar o Daida. Ela tentou matar o Daida. E tipo, se até o
Boji, que é o Boji, é o personagem mais nobre dessa obra, não conseguiu perdoar o Domas, quem dirá o Daida perdoar a Miranjo? Tipo, o Daida tentou matar o Boji por um motivo pífio, quem dirá o que ele ia reagir a Miranjo que tentou matar ele, sabe? De uma forma grata. E tipo, mesmo que isso fosse a conclusão do arco dele, de se tornar uma pessoa com mais empatia, tinha 1 milhão de formas de você demonstrar essa tentativa de fazer a Miranjo se reabilitar, sabe? Do que se casar com ela, cara. Tipo, ele podia apenas se dar algum suporte de outra forma, inserir ela dentro do reino de alguma outra maneira, mas se casar com ela, como? Sabe? Não faz sentido. Tipo, não tem lógica. Mesmo que eu entenda que tipo, a Miranjo tenha sido um ponto essencial quando ela estava presa dentro do corpo, que tenha, sei lá, ajudado ela. Tipo, isso não encaixa. E tipo, mesmo que nesse final, né, as pessoas perdoem esse pedido de casamento por um pedido do boss, né, diretamente dele, ainda não faz sentido, porque o boss morreu e qualquer pessoa com o mínimo de bom senso devia chegar pro Daida e falar assim, não dá pra gente simplesmente acolher de bom grado uma pessoa que há momentos atrás tentou matar todos nós, sabe? Tenta colocar algum tipo de reabilitação, beleza, mas se casar é demais. E tipo, é essa a grande ideia que o Daida tem de querer provar o quão incrível ele é como um rei, simplesmente se casar com uma terrorista que destruiu o reino dele quase. Não tem lógica. Tipo, os diálogos também que o Daida usa é tão ruim. Eu tinha esquecido que ela tentou matar ele, completamente. A diferença entre o que você falou do Boji e dele na questão de perdoar, eu acho que é minimamente plausível pra mim, pelo fato que a diferença entre os dois é que ele tava na cabeça dela, entre aspas, então ele viu tudo sobre o desenvolvimento do passado, do psicológico dela ali, do conflito final, então eu acho que ele entende os sentimentos dela de uma forma que é aí que o anime faz, né? Que é uma forma meio leal demais ou idealista demais, a ponto dele simplesmente perdoar, porque ele entendeu ela, porque ele viu o passado, tudo que aconteceu com ela, e ele, somado ao que ele já ficava, o tempo que ele passava com ela, e já a afinidade que ele tinha com ela, os laços que ela já tinha criado, eu acho que é minimamente plausível nesse ponto, pra mim, que ele perdoe ela. Só que é claro que tudo que você falou depois sobre, diretamente disso, já pular pra vamos se casar e eu vou proteger ela, é um pouco too much, assim. E aí que tá o negócio que eu falo dos atalhos e como eles minam as discussões que são o básico de se fazer aqui, né? Então, assim, mas porque tava dentro da cabeça, tá bom, eu tenho 2 bolas, nenhuma é de cristal, você precisa me mostrar isso acontecendo ali dentro, o cara refletindo, o cara chegando nessa conclusão. E por isso que cria essa estranheza pra gente, né? Porque não mostra, pulou. Eu acho que o maior problema disso tudo acaba sendo que o anime não trata as coisas como se esse não fosse o ponto da obra, sabe? E aí fica estranho. Eu vi muita gente falar, por exemplo, que daí já é um ponto já é uma questão de expectativa que eu não necessariamente concordo. Que ela não deveria ter uma segunda chance, era melhor ela ter morrido mesmo e pronto, sabe? Aí vai da expectativa do espectador sobre se você aceita que uma obra fale sobre segunda chance ou não, ou sobre redenção ou não. Só que o problema aqui é que isso é feito de uma forma caricata demais, idealista demais, e não se dá o tempo necessário para que você seja totalmente convencido disso, né? Pois é, e tanto que mesmo quando tu disse, ainda tem tipo uns testes poréns, porque primeira coisa, essa questão das memórias, né, da Miranjo ter aparecido, não foi algo intencional da Miranjo. Tipo, claro, o Daida conseguiu sobreviver e ver as memórias dela e tudo mais, mas isso não foi algo planejado pela Miranjo. Tipo, a Miranjo, ela fez aquele ritual pra matar o Daida de fato. Tipo, aquilo foi meio que um acidente que acabou acontecendo, mas inicialmente era pra matar o Daida realmente, sabe? Por definitivo. O segundo ponto é que, e também eu acho que é um ponto que me incomoda, é que a redenção do Daida não vem de um sentimento genuíno. Tipo, eu poderia até aceitar melhor se a Miranjo tivesse ensinado alguma lição de fato muito importante pro Daida que fizesse ele repensar os valores que ele tinha, sabe? Algum diálogo, alguma conversa ou alguma coisa nas memórias que fizesse ele repensar, sabe? Aprender uma lição e pensar assim, não, eu preciso ser uma pessoa melhor a partir de agora,
porque eu tava sendo um grande babaca. Mas não é isso que acontece, porque no fim é como se o Daido não tivesse aprendido quase lição nenhuma e ele só tivesse feito aquilo por uma questão de pena da Miranjo e mais nada, sabe? Isso não tá sendo motivado por uma questão, sabe, de uma paz de espírito ou porque ele de fato teve uma construção bem feita, sabe? É só porque ele sentiu pena da Miranjo, então é isso. Eu tenho que compensar de alguma forma e a melhor maneira que eu posso fazer isso é perdoando perdoando e me casando com a terrorista que quase matou minha mãe e meu reino. É isso que ele acha. Eu não acho que ele tenha tanta consciência assim, até pela maturidade dele, que ele mais ou menos desenvolveu, ele não tem tanta consciência desse peso, mas os outros personagens que estão ali no momento têm, né? E isso é o que é bizarro, assim, porque, tipo, mesmo ele sendo criança, sabe, ele devia entender, cara, tipo, poxa, ela tentou me matar minha mãe e todo mundo que é importante pra mim, sabe, eu não devia confiar cegamente nela. De novo, perdoar é diferente de você se esquecer, cara, e o Daida não aprende essa lição. E cadê a mãe aí pra chegar também no filho, né? Dar um, vamos se ligar aí, né? Isso meio que aconteceu, né? Mas... Tipo, ela tenta, sabe? E o pior é que ela tenta. Justamente, a única que parece ter um pouco de noção é justamente a Healing, sabe? Porque quando ela vê a menina, ela vai, mata ela, sabe? Essa desgraçada. Todo o resto só, tipo... né? Se o rei Daida falou, a gente não pode fazer nada. Como não pode fazer nada, cara? Pelo amor de Deus. Isso cai de novo na questão que o anime sempre tá abordando de como eles são leais, né? A esse ponto, assim. Se o rei falou e se o filho dele também quer, então a gente vai obedecer e pronto, né? Eu acho que é importante também esclarecer que eu não acho que, tipo, pra esse arco ter ficado bom, a Miranjo precisasse necessariamente ter morrido. Claro, se ela tivesse sacrificado, eu acho que seria um final mais digno pra personagem, mas, sabe, ela poderia ser um final legal se ela ainda sobreviver, só que não tem jeito, sabe? Tipo, pra mim, sabe, tipo, é como se eles tivessem tentado fazer o arco da Acto, né, de Fruits Basket nessa última temporada, só que ruim, sabe? Basicamente é isso. Tipo, esse arco de Osama da Miranjo é o arco da Acto de Fruits Basket se ele fosse horrível. Se não tivesse escrita, se não tivesse desenvolvimento, se não tivesse construção, se não tivesse, sabe, uma boa escrita. E eu acho que a única coisa que resta pra falar é que o autor, ele devia ter pego dicas com o Precure. Ele devia ter pego dicas com o Precure pra aprender como se fazer um bom arco de redenção, ao invés de tentar entregar isso que ele entregou aqui com o Daida e com a Miranjo. Então, é uma pena. Tinha que ler Shingeki. É uma brincadeira vocês ficarem citando Shingeki nesse podcast, cara. Acho que a ideia de que a Miranjo precisaria morrer pra fazer sentido o arco dela, eu acredito que é a coisa assim, menos Osama Ranking que existiria pra acontecer, né? Acho que o grande ponto de Osama Ranking, todo temático dele, é que as circunstâncias fazem as pessoas, né? Então, pessoas muitas vezes são maltratadas assim pelas circunstâncias dela e perdem a sensibilidade e fazem coisas ruins. E acho que o grande problema dessa parte é que Osama Ranking, todo momento, ele sempre enfatiza que um passado ruim não valida ações ruins, né? E meio que esse momento ele faz isso, de que você teve um passado ruim, você pode fazer coisas ruins. Você teve uma infância difícil, você pode fazer coisas ruins. E meio que no fim, acontece com o Boji. A infância toda ruim do Boji foi por causa da Miranjo, né? Então, não existe esse tipo de senso de consequência e de humanidade. Você meio que desumaniza ela, porque você tira toda a parte, a carga que existe das suas ações, né? Do que você faz. Eu acho que poder chegar nesse mesmo final, desse casamento e tudo mais, ou coisa do tipo, desse perdão, mas eu sinto que a obra ela não discute tanto quanto isso deveria. Eu acho que o grande problema desse momento, pra mim, pessoalmente, é isso de que não existe, de fato, uma discussão, e era justamente o que a obra precisava, né? Porque todo momento a obra tá sempre se questionando sobre esse tipo de coisa, sobre a bondade das pessoas e a ruindade, e eu acredito que ela poderia realmente terminar com a Miranjo sendo boa, fundamentalmente boa. Uma das coisas que eu tanto amo em Osama Ranking é essa empatia que ele tem, né? Por todas as pessoas, por todas as suas condições difíceis, e seu entendimento, né? Como nem tudo é justo ser cobrado de você. Não é justo cobrar da Miranjo o mesmo de que uma pessoa como o Daida foi criado, uma pessoa que teve tanto amor, tanto dinheiro, tanta oportunidade. E também existe uma série de contradições nesse perdão, porque também entra na coisa do fantasiosa, da obra ser muito fantasiosa. Então, imagina, um rei perdoa um ato muito cruel, e as pessoas fora desse rei, as pessoas, o povo, né, que tá fora desse lugar, elas têm direito de falar algo contra isso, né? Elas têm que aceitar esse silêncio, e meio que a obra é fantasiosa, você precisa aceitar isso. Então, esse ambiente que a obra criou coloca uma série de contradições dentro dela, né? De ser fantasia, de ser meio que uma fantasia infantil, cria uma série de contradições que não acho que foi surpreendente, teve muitas pessoas que se surpreenderam, mas que a obra
todo momento ela caminhava pra isso, né? Caminhava pra esse tipo de contradição. Acho que o grande problema é esse, desse tipo de trabalho de não ser pensado com maturidade como deveria. O primeiro Cura é tão bem pensado, tão tematicamente coeso, que quando você chega nessa parte, você se dá com, assim, uma situação tão difícil que você não quer pensar, não quer resolver ela, né? E eu acredito que finais são importantes pra... A parte mais fácil é começar discussões, mas a parte mais difícil é você terminar essas discussões, né? Então, quando você não consegue fazer isso, você perde muito do seu poder argumentativo que você construiu todo o seu momento. Eu concordo com o Nick que tematicamente faz sentido, mas se acumulou tantas coisas que deveriam ser discutidas, e a todo momento eu falei, né, que se tivesse mais tempo para explorar algumas dessas questões que aconteceram de praticamente do minuto 10 ao minuto 24, seria menos mal e seria aceitável, seria plausível, mas são muitas questões ali que acabam sendo muito difíceis de retratar, e o anime, de fato, tem essa pegada muito idealista e não consegue trabalhar tão bem, apesar de que nesse ponto eu acho que tanto tematicamente quanto a intenção por trás dessa temática é boa, né? É tudo isso que o Nick acabou de falar, mas em execução isso não reflete muito, né? A lição que fica é, mano, tá com problema pra escrever a tua história, chama o Shigemashita pra dirigir uma abertura, porque deu pra entender a história melhor pela abertura do Shigemashita do que pela história. Exato. O passado do diabo com a Miranda, que não entendi porra nenhuma aqueles flashbacks confusos da história, entendeu? Então, é isso aí, cara. Meio que eu acho que foi que ela cumpriu, assim, né, a promessa que ela fez pro demônio e... Foi por aí, mas não ficou muito claro, né? Eu achei que realmente o anime ia parar a contar essa história, mas eles meio que lançou uns lapsos, assim, eu fiquei meio confuso com isso, mas tudo bem também. Tem muito, assim, a ideia de fazer uma continuação, parece, né? Aparentemente, desse tipo de sensação de que as coisas não foram abertas, né? Tanto no final lá. No final tem... eu não lembro o nome do personagem, né? Mas um chama o outro lá pro subsolo no último episódio, sabe? Me acompanhe. E aí não tem o que acontece depois, tá aberto. É o Deja indo abrir o tesouro lá. Isso, também é bom ressaltar isso. Falar de Osama Rank ou analisar Osama Rank como se esse tivesse sido o final, né? Muita coisa fica em aberto, muita coisa não teve tempo de tela o suficiente para nos convencer, mas não é nada que pudesse ser melhorado ou ficado um pouco menos ruim, um pouco mais aceito, com mais história, né? Só que como o anime acabou aqui, e a gente vai ficar à mercê de uma nova temporada no mínimo por uns 3 anos, já que o anime adaptou quase tudo que o mangá tem, e o mangá tá no começo de um novo arco, então a gente tem que falar só pelo que tem no anime, só que tem que ter essa consciência de que o anime não é tudo, né? A história é muito mais que isso. Eu acho que de tudo isso que nós pontuamos e que eu falei também de que eu concordo com alguma parte disso, eu gosto muito de Osama Ranking. Dessa segunda parte eu ainda acho que a obra é relativamente bastante consistente. Eu acho que é muito porque ela constrói personagens tão bons, mas tão bons que a obra ainda se segura por isso. E como, assim, o final eu ainda torcia por, não tanto pela Miranjo e outros personagens, mas, assim, o núcleo do que Osama Ranking construiu, com Boji, com Kaji, é tão carismática, é tão humana, assim, tão bem construída, que eu acho que a obra ela ainda se sustenta, ainda é tematicamente coesa relativamente, apesar de algumas coisas que ela se vê numa situação difícil que não consegue discutir sobre isso e termina do jeito que termina, mas eu ainda acho que a obra ela é muito inteligente, muito bem pensada. Todos os personagens, eles terminam em pontos que parecem ter sido construídos desde o começo, que eu acho que é um grande ponto de Osama Rank, é como ele parece diferente dos animes que nós temos normalmente, porque meio que cada volume de um mangá é pensado pra, será que vai ter um próximo? Então não é tão coeso, não é tão pensado. E Osama Rank, todo momento ele parece uma narrativa confiante o suficiente do que ele quer contar, né, da onde ele quer chegar, mesmo que não seja satisfatório pra todo mundo. Eu sinto que todos os momentos, todas as escolhas que tem no final com o Boji, seguindo, descendo atrás do Kaji, toda a escolha do Keiji de sair, de não ficar com o Boji, pensando novamente nas suas circunstâncias, toda a questão da sua autoestima, o quanto ele se importa com o Boji, quanto o Boji se importa com eles. Eu acho que eu não lembro de ter visto uma obra recente tão bem construída, com personagens tão carismáticos de tal forma. Então, eu ainda gosto muito de Osama Rank, eu ainda defendo essa segunda parte como uma parte, assim, muito melhor do que a maior parte dos animes que nós temos sazonalmente. Como eu falei, eu acho que o que impediu esse segundo Kudo ser ainda pior do que ele foi é justamente o que o Nick comentou a respeito do episódio final, né? O episódio 23, e ele resgata aquilo que é o grande ponto-fonte da obra, que é um encerramento muito digno
pro arco do Kage e do Bojji, sabe? Finalmente a gente tem a conclusão do Bojji reassumindo, né, o lugar dele, que é de direito, ele finalmente se tornando um rei, ele conseguindo, né, tipo, o respeito que ele sempre quis, o Kage tentando se despedir dele, mas no fim, simplesmente o Bojji concluindo de que o lugar dele não era ali, sabe? Tipo, é meio que aquela lição de que mais importante do que você realizar o sonho é a jornada pra chegar, sabe? É tipo, o Bojji percebendo que o que foi importante não é a coroa, não é ele ser o grande rei agora, mas sim o laço com o Kage, tudo que ele passou junto, sabe? Tipo, a conexão que teve, o aprendizado lá com o Despa, e ele decidindo seguir uma grande jornada, sabe? Ele realmente se abdicando, né, desse posto que ele conseguiu e tentando voltar ao Kage, que é o grande local que ele queria estar, né, ao lado dele, e é bastante belo, é poderoso, é emocionante, eu tenho que ser sincero, é muito bom. Fora que, mesmo com as portas abertas, né, que o Gato tinha citado, ainda dá uma sensação de conclusão, sabe? Tipo, eu não sei se é algo aberto e solto, como algumas outras obras são, sabe? Tem uma sensação de fechamento muito bom, sabe? Eu também gosto muito do último episódio do anime, porque ele retorna com a temática principal da série, e principalmente, como o Wendell falou, ele meio que conclui, ou deixa muito bem aparentemente fechado, essa relação do Bojji com o Kage, e das motivações as novas motivações deles, apesar de ter um universo de possibilidades que o mundo de Osama deixa em aberto, que pode ser aproveitado no futuro. Então, assim, o segundo Cour, pra mim, ele desanda, né? Eu vou muito na linha do que o Nick falou, que em aspecto geral e tematicamente falando, eu gosto muito de Osama Ranking, mesmo nesse segundo Cour, apesar de... Eu gosto da ideia, apesar da prática e da apresentação, da execução, não conseguir ser tão coesa quanto a gente gostaria. Mas levando em consideração todos os personagens carismáticos, todo esse fechamento do último episódio, eu acho que vale bastante a pena o segundo Cour. Eu não acho que vale a pena você dropar no primeiro Cour, assim, por exemplo. Então, o episódio 21 é o outro episódio dirigido pelo Shota Goshozono, também conhecido como Gossou ou Gosho, não sei qual é a pronúncia certa do apelido dele. E é o ápice da animação, da produção e da ação no segundo Cour, com aquela batalha incrível entre o Bojji e o Bossi, que é uma batalha entre representatividade, porque ele tá lutando contra um gigante, mas na verdade ele não tá lutando contra um gigante. Eu acho que é tipo uma das sequências de ação recente que enfatiza a ideia de um inimigo pequeno contra um grande, assim, um dos maiores feitos do anime, né, recente, e que é um fechamento realmente ambicioso para uma série que totalmente ambiciosa do começo ao fim, né? Botaram a galera que era boa demais, assim, né? O Imai animou nesse episódio aí, teve uns outros freelas que participaram lá da cena que ele tá derrotando o mesmo boss, né? Cara, tipo, surreal esse episódio, assim. O Gosso, que ele já era bastante conhecido para trabalhar com técnicas modernas com auxílio de 3D na animação dele, né, em Jujutsu Kaisen também ele fez um pouco disso, mas aqui ele foi muito além, tanto com o episódio 7, que a gente já falou, e aí tem esse 21, que assim, dá pra você perceber que é muito diferente, é quase radicalmente diferente a abordagem de episódio, assim, porque a maioria das composições dele são com perspectiva tridimensional, né, E é interessante notar que ele trabalha com o Blender, né? Ele é o showdown do Blender, assim, se for ver no Twitter dele, ele só fala de Blender. Ele não só usa, ele domina o Blender e lá ele cria os próprios recursos 3D que auxiliam na criação das cenas dele, né? Então ele quase faz tudo do 3D ali, ele mesmo monta o layout e a animação, os próprios recursos que ele vai usar. E parece que ele botou toda essa galera aí no episódio 21 pra usar o Blender pra animar junto com ele. Então, teve até o Imai comentando no Warifumi Imai, né? Comentando no Twitter que ele aprendeu um pouco de Blender só pra esse episódio, assim. Meio que obrigatoriamente. Todo mundo foi obrigado a aprender pra fazer esse episódio, assim. Vale dizer que, assim, a questão de... Um dos grandes problemas de animação, né, é você lidar com a ideia de tridimensionalidade e animar fundo, né? Porque, imagina, na nova cena você precisa redesenhar o fundo inteiro, né? Então, o Blender, ele resolve muito disso porque ele vai te dar uma ideia, uma perspectiva, assim, virtual do redesenho que você precisa fazer, né? Então, é interessante o quão polido foi, porque, assim, normalmente você pega um Fire Force que teve muita cena de Blender, assim, você percebe, assim, o Blender ali, né? Você percebe a coisa do digital, do 3D, mas aqui é quase, assim, totalmente desenhado, né?
bem mesclado, né, a coisa pra conseguir disfarçar a coisa toda. E isso casa de novo com o que a gente estava falando sobre a estética nostálgica, que apesar de todo esse dinamismo que o 3D permite, né, todas aquelas cenas absurdas, ainda tem um senso de animação tradicional ali, né? Mesmo que não seja, ou que seja, porque são as duas coisas mescladas tão bem que você não parece que é 3D, né? Porque normalmente você associa 3D, ao menos a animação japonesa, a coisas ruins, né? E não é o caso aqui. Eu acho que é interessante porque meio que Osama Renki é totalmente sobre a coisa do emular o antigo através do digital, né? É uma conquista muito grande por isso de que ser uma obra que, assim, tanto que é tido como um projeto especial, porque foi que eles conseguiram alcançar digitalmente em toda a série, e meio que esse ponto é talvez o culminante de tudo isso, é que parece o antigo pensado com o novo, né? Com as capacidades que o novo tem a proporcionar. Então, talvez se você recriasse isso na década passada, você provavelmente não conseguiria algo tão ambicioso usando as coisas digitais, né? É porque a coisa do Web Engine moderna é muito essa coisa da explosão, né? Do Sakuga que tem hoje em dia, de meio que ser uma ação explosiva, assim, de que tudo em telas, o Yutaka Nakamura da vida. Então, imaginar isso parecendo que você está remetendo à década passada, a coisa do tradicional, é muito interessante. E interessante ver porque essa é a próxima geração que lidará com tudo, né? Então, é legal ver para onde isso aponta pro novo desenvolvimento do anime. É até engraçado porque eu acho que isso que você falou tem até um pouco a ver porque eu acho que eu tô gostando de Spy Family, assim. É quase o contrário disso. De fato, eu acho que eu não tenho muito mais a dizer. Tipo, a dimensão dessa luta desse episódio 21 proporciona é algo assustador, é tão épico, é tão grandioso, que eu, de fato, eu acho que eu nunca pensei que poderia ser emulado dessa maneira em anime, sabe? Pelo menos não dessa maneira. E fora que, além disso, assim, eu acho que a produção em um geral, ela consegue ter tantas características tão interessantes, tipo... O design de produção, por exemplo, o design dos personagens, né? O design tem essa estética que o Nick falou, né? De tentar resgatar o antigo e modernizar isso de alguma forma. Especialmente no design do Daida e da Healing, que me lembra muito o traço do Fukumoto, sabe? Tipo, aqueles narizes muito pontudos e, sabe, feições incrivelmente expressivas, só que polidas com um tom mais cartunesco, sabe? Eu acho... Talvez tenha sido uma referência ou não, eu não sei. Mas ainda assim, me lembra um pouco. Eu achei bem divertido, bem legal. E, principalmente, a trilha sonora que nessa luta também, não só nessa luta, mas principalmente nas cenas de ação em geral, é impressionante também, sabe? Tipo, você tem essas camadas de trompete sendo posta uma em cima da outra, que dá muita propulsão, tal qual a cena, sabe? Faz ser algo muito triunfante e épico, imponente, sabe? E é muito bem feito e eu adoro também. Então tipo, esse eu acho que foi, tipo, provavelmente eu acho que é a cena de luta mais memorável e mais incrível do ano, a menos que algum anime, sei lá, supere, sabe? Talvez Chainsaw Man. Ao menos que o próprio Gosou dirija um episódio de Chainsaw Man e supere a ele mesmo. Exatamente, né? Mas até aqui, eu acho que essa é a melhor cena de luta do ano, assim, tipo, é realmente algo impressionante. Eu acho que uma coisa que também que torna esse episódio 21 tão impressionante, que dá até uma carga de coisa requintada, né? Eu também gosto muito dos desenhos, dos layouts com, assim, tridimensional, né? Eu gosto muito, especificamente, um corte que a mãe do Boji tá entregando, acho que ele pro boss, e é muito bonito você ver, assim, a mão gigante dela e feito meio que da perspectiva do Boji, né? Assim, de baixo, e é muito bonita, como o desfoque, a coisa é quase a abertura do Yamashita transmitido para um episódio, né? A parte do digital também, como é feito. Todo o desenho parece ser muito pensado, assim, parece ser muito pensado para existir profundidade em tudo, né? Quando o boss está chorando no corpo do Daida, é muito incrível, assim, você ver o rosto e as lágrimas descendo pela profundidade, né? Isso humaniza muito das coisas todas, e é muito legal ver isso. Você parece que o episódio é pensado em cada momento, né? Cada escolha do episódio é bem pensada, cada desenho dele existe um objetivo por trás, né? A tristeza do boss parece ser muito mais transmitida quando você consegue ver, assim, cada lágrima descendo, fundo desfocado, as cores escolhidas. Eu acho que esse tipo de beleza transmite também narrativa, né? A coisa de... a dor parece ser maior sentida quando você pensa também na parte visual, não só na parte narrativa. Nossa, inclusive você me lembrou agora que eu gosto muito, não sei se é nesse momento que ele tá chorando, mas é uma cena que o boss no corpo do Daida tá caindo e, tipo, a teatralidade do corpo, assim, um negócio, tipo, muito dramático, e aí eles estão com aquela roupinha de realeza, assim, eu me senti, sei lá, vendo Shakespeare, é uma bonitinha, assim.
É muito bom porque tem, assim, tem a coisa dele tá aceitando que ele tá sendo derrotado, um pouco de desespero, tem todo um pensamento que é muito interessante você ver, né, nessa cena dele movimentando o bastão e caindo, assim, o corpo dele. Muito bonito, realmente tem essa teatralidade muito bonita no pensamento da física dessa cena, que é muito legal de ver. E agora falando sério, o Gosso, ele depois desse anime, ele tá indo pro mapa, e aí a gente provavelmente vai ver ele em Chainsaw Man, e talvez em Jujutsu Kaisen também, mas em Chainsaw Man, assim, absolutamente certo que ele vai aparecer. Então é bem possível que a gente veja episódios incríveis dele de novo, com toda essa questão das composições tridimensionais, que são características muito marcantes dele, mesmo que ele seja relativamente novato aí. Bom, enfim, depois de ter conversado sobre tudo isso, a gente vai para as nossas considerações finais sobre o anime, se é que já não ficou claro o que cada um acha. Osama Rank é igual os personagens de Osama Rank. É bom, mas é ruim, mas é bom, mas é ruim. O saldo final é positivo. É bom, mais ou menos. Achei engraçado como você foi decaindo. Sua opinião foi mudando aos poucos. Foi. Bom, mesmo eu tendo, enfim, grandes concessões com o segundo Cour, eu ainda acho que a experiência foi boa, especialmente porque, no fim, eu creio que Osama Rankin foi uma obra muito ambiciosa, sabe? Ela tentou ser uma grande constatação sobre algo, e mesmo com certos tropeços, eu acho que ela conseguiu. Ela tem personagens memoráveis, ela tem uma boa escrita, sabe? Ela tem, obviamente, como eu falei, lutas, sabe? Produção, uma das produções mais incríveis que vai ter esse ano. E, como eu falei, então mesmo que obviamente tenha tido falhas, eu acho que mesmo com isso, sabe, ele conseguiu se manter acima de praticamente qualquer anime de Isekai / Tensei / fantasia que a gente teve, acho que nos últimos, 2, 3 anos, eu acho, porque, de novo, a média não foi muito boa, mas, enfim. Então, sim, pra mim foi uma experiência que valeu a pena, eu não me arrependo de ter assistido, e que, eu ainda consegui sair um salto positivo, mesmo com o segundo Cour não sendo tão coeso quanto o primeiro, mas, enfim. Pra mim, eu acho que, assim, Osama Rankin é coisa realmente de ser um projeto de prestígio do It Studio, é a demonstração, assim, do que o estúdio pode fazer quando tem ambição, e meio que o anime pode fazer também quando tem ambição, e tudo parece, assim, coisa do primeiro grau, das coisas que o anime faz de melhor, dos avanços visuais que o anime pode apontar e está apontando pra frente, e casando isso com um visual desgastado e nostálgico, que é muito interessante, muito difícil de você ver hoje em dia. E eu acho que uma coisa mais difícil ainda é você ver todo esse brilhantismo visual casado com uma história que é digna dela, né? Não é o anime sazonal, a adaptação light novel que temos hoje em dia. É realmente um anime que merece os visuais que tem. E é uma história que mostra o anime, o que o anime faz de melhor, que é a história de um drama de amadurecimento. E só que vai muito além do que o anime normalmente faz hoje em dia. E meditação muito poderosa, assim, que eu sinto que eu vou levar por muito tempo ainda lembrando desse anime, que medita sobre muito da complexidade da natureza humana. E apesar dos pesares, eu sinto que é ambicioso do começo ao fim, que é um dos animes de maior ponta que o anime tem, o anime recente tem e ainda vai ter por muito tempo. Bom, eu acho que Osama Rankin ainda é um ótimo trabalho, e de personagens adoráveis e marcantes, e todo esse trabalho principalmente tematicamente sobre laços, reflexões sobre os personagens, é digno e foi digno, e ao mesmo tempo que o anime anima o tradicional e a nostalgia, ele também aponta para o futuro por causa dessas técnicas, de toda a ambição e toda a capacidade que ele mostra que é possível alcançar com boa gestão, bom trabalho e uma boa produção em geral. Então eu vejo que o primeiro Cour é praticamente perfeito para o que ele se propõe a fazer. O segundo ele decai, mas eu ainda vejo que tem um grande charme infantil e uma visão muito inocente, idealista, que eu acho que é importante ter em todos os momentos praticamente, e eu acho que é totalmente possível apreciar essa adaptação do seu início ao fim, apesar de desandar em algum momento de algumas formas que a gente já mencionou aqui, mas no fim das contas ainda é digno de ser assistido, e o desenvolvimento final e os nossos garotos, o Goji e o Kage, ainda estão lá para fazer isso valer a pena. Então eu acho que ele é um anime nostalgicamente legal, que vale muito a pena assistir, porque eu ainda vejo sendo como uma ótima peça de 2021/2022.
E se você chegou até aqui, por favor, não esqueça de seguir a gente na plataforma que você estiver ouvindo no nosso podcast e também divulgá-lo, compartilhá-lo para todo mundo aí que você conhece. Você também pode mandar um e-mail pra gente em hgsanime@gmail.com. E além do mais, você pode contribuir com o nosso projeto para que a gente continue fazendo podcasts, continue com o site e até aumente a nossa quantidade de programas gravados por mês, contribuindo com a gente no nosso PicPay, que é hgsanime, ou nos ajudando por Pix no hgsanime@gmail.com, que é essa nossa chave. Esse foi mais um programa do HGS Anime Podcast. Obrigado e até a próxima. Este podcast foi editado por André de Carvalho.